meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Conhecimentos em Salerno. O vídeo de hoje faz parte de uma sequência de vídeos que a gente está fazendo, conversando sobre as anemias, no caso, as anemias microcíticas, e hoje a gente começa com a principal representante, que é a anemia ferropriva. Então, a anemia ferropriva, como o nome já diz, está relacionada a uma carência de ferro, então uma privação de ferro. E como eu já mencionei, a gente está falando sobre as anemias microcíticas, então, teoricamente, ela vai se apresentar com um volume corpuscular médio menor do que 80. Se você não assistiu os últimos vídeos, que a gente conversa um pouquinho sobre essa classificação, vai lá e assiste no nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre a formação da hemoglobina, que vai ser a nossa principal molécula responsável por carregar o oxigênio. Então, essa hemoglobina ela é formada, como a gente já viu, por M e globina, e a gente começa também a entender que o M ele é composto por dois componentes diferentes, a protoporfirina e o ferro. Então, se a gente tem uma diminuição do ferro, a gente vai perder um dos principais componentes para a formação do M e, consequentemente, para a formação da hemoglobina. Então, se diminui o ferro, consequentemente, diminui a formação de hemoglobina e a gente tem a nossa anemia. Vindo da sequência, introduzindo um conceito que é fundamental, que é ter a ciência que a carência de ferro, que uma das consequências vai ser a anemia ferropriva, é a carência nutricional, a deficiência nutricional mais comum do mundo. Então, é um problema de saúde pública de enorme magnitude. E por ser uma carência nutricional, a gente tem que saber mais ou menos quais são as formas que a gente ingere esse ferro. Então, a gente pode ingerir duas formas de ferro, a ferro M e o ferro não M. O ferro M, geralmente, ele é encontrado em carnes, principalmente carnes vermelhas, e o ferro não M em derivados de vegetais. E quais são as causas, as possíveis etiologias da anemia ferropriva? Então, nas crianças é a clássica que eu já mencionei, a anemia é carencial por uma dieta inadequada. Mas nos adultos você pode ter outras etiologias mais comuns. Por exemplo, a gente pode ter a perda de sangue através da doença ulcerosa péptica. Então a gente tem uma úlcera que vai estar ali podendo sangrar através de microerosões. No sexo feminino, a gente pode ter a menorragia, então o sangramento menstrual pode ser uma importante fonte de perda de sangue, que pode, consequentemente, ali a gente perder ferro também. E a gente tem a gravidez no sexo feminino, que a gente já falou algumas peculiaridades no vídeo introdutório sobre as coisas que podem alterar ali a medição é, dos exames laboratoriais associados à anemia. Nos idosos, a gente também tem que estar extremamente atento aos pólipos colônicos, que ficam lá, esses pólipos no cólon, ou uma forma mais grave, que seria o próprio câncer de cólon, que pode ser uma importante causa e tem que ser descartado nos pacientes idosos que se apresentam com uma anemia ferropriva. Isso, claro, nos países mais desenvolvidos. Quando a gente fala em epidemiologia de países em desenvolvimento, as parasitoses elas são uma importantíssima causa de anemia ferropriva. E como é que a gente absorve esse ferro? A gente falou que ele é ingerido na dieta, mas agora a gente tem que ver quem é que vai fazer de fato essa absorção. Então, a absorção do ferro, via de regra, ela acontece no duodeno, através dos transportadores DMT1. Esse ferro M, principalmente, que vai ser mais facilmente absorvido nessa seção. Depois de absorvido no enterócito, ele precisa ser transferido para o sangue. E essa transferência vai ser feita através de uma porta do ferro, que a gente chama de ferroportina. Depois que a gente transfere para o sangue, alguém precisa carregar esse ferro. E isso é feito através da transferrina, transportador de ferro, transferrina. A gente transportou esse ferro através da transferrina, ele tem que ir para algum lugar. Então ele pode ser armazenado no fígado e na medula óssea na forma de ferritina. Então esse mais ou menos é o caminho do ferro, de forma bem simplificada para ficar fácil também. Agora tem uma coisa muito importante que é a avaliação laboratorial
da anemia ferropriva, que vai estar muito associado com a fisiologia que a gente acabou de comentar. Então, eu falei que a gente tem o ferro, de modo geral, no sangue. Então, o ferro, a quantidade de ferro no sangue, a gente vai medir através do ferro sérico. Mas a gente acabou de mencionar que o ferro ele não pode ficar sozinho, ele precisa de um colega, ele precisa de alguém para transportar ele. E esse transporte é feito através da transferrina. Então, o ferro ele está ligado à transferrina. Então, minha capacidade total de ligação ao ferro é determinada então por quem? Justamente pela transferrina, que são todas as pessoas que podem carregar o ferro. Então, o TIBC é a nossa capacidade total de ligação ao ferro, que se traduz na medida da quantidade de transferrina no sangue. Se a gente juntar esses dois conceitos, o ferro sérico, né, e essa nossa capacidade total de ligação ao ferro, a gente entra em um outro conceito que seria a nossa saturação de transferrina. Então, se eu sei que o ferro tem que estar ligado à transferrina, então quando um ferro está ligado à transferrina, vamos dizer que ele está saturado. Então, se eu estou procurando a saturação de transferrina, meu nominador, que é a parte que fica em cima da divisão, vai ser justamente todas as minhas transferrinas que já estão carregando seu ferro. E o meu denominador vai ser justamente todas as transferrinas que eu teria disponível. Então, se eu dividir aquelas que estão saturadas pela capacidade total, a totalidade das transferrinas, a gente vai ter a nossa saturação de transferrina. E por fim, a gente ainda tem a nossa ferritina sérica, que vai representar os depósitos de ferro no fígado e na medula. Tá, agora você me pergunta como é que eu utilizo esses negócios aí, esses marcadores laboratoriais na prática? Como é que vai estar no meu paciente? Isso vai depender em que estágio da anemia o seu paciente se encontra. Então, didaticamente, a gente divide em quatro fases. Então, a primeira fase seria o paciente que está consumindo os seus depósitos. Então, o ferro sérico ainda teoricamente está normal, mas ele está diminuindo, consumindo o seu depósito. E quem é o depósito? Como é que a gente armazena o ferro? Exatamente, a ferritina. Então, nossa ferritina vai diminuir. Quando a ferritina diminui, o nosso corpo ele tem uma resposta. E essa resposta é procurar mais ferro para poder guardar. Quem é que vai procurar? Quem vai se ligar ao ferro? Transferrina. Então, o nosso fígado vai produzir mais transferrina. E essa transferrina, ela traduz laboratoriamente pelo quê? Se eu falei que ela é a nossa capacidade de ligação ao ferro, justamente a UTI-BC, a capacidade total de ligação ao ferro. Então, quando a ferritina diminui, todas as vezes o TIBC vai aumentar. De via de regra, essa é a relação inversamente proporcional entre ferritina e o TIBC. E aqui a sigla está em inglês. A segunda etapa seria a depressão do ferro sérico. Então, já passamos ali, você já consumiu o seu depósito e agora você vai ver realmente o ferro começar a baixar. Quando o ferro começa a baixar, consequentemente a nossa saturação de transferrina vai diminuir. Porque o nosso numerador dependia do quê? Das transferrinas que estavam ligadas ao ferro. Se o ferro diminui, as nossas transferrinas ligadas ao ferro, consequentemente, vão diminuir. Então, se o numerador diminui, a nossa divisão, o valor da nossa divisão também vai diminuir. Então, ferro sérico diminuiu, saturação de transferrina também diminui. Terceira fase seria justamente agora ter uma repercussão hematológica, a gente vai começar a ter uma anemia. Inicialmente, essa anemia pode ser normocítica, por mais que a gente venha falando que a anemia ferropriva é via de regra microcítica, nesses estágios iniciais você pode pegar de fato uma anemia normocítica. Por quê? A gente vai ter uma resposta do corpo de uma menor produção de hemácias para justamente tentar utilizar o nosso estoque, nossa reserva de ferro, para produzir ela em um tamanho normal. E quando a gente chega na próxima fase, que é a anemia microcítica, que é a fase que você encontra a maioria dos pacientes, você não tem mais um jeito de ter essa compensação. Você vai ter uma diminuição da produção de hemácias e agora você vai ter que produzir elas em um tamanho menor.
justamente porque você não tem substrato suficiente, porque toda a sua cascata está comprometida, porque você não tem ferro. E se você não tem ferro, o que que você vai sentir? Via de regra, aqueles sintomas da anemia geral que a gente já mencionou em outros vídeos, aquela fraqueza, aquele mal-estar, pode ter dispneia, se o paciente já tiver problema coronariano, ele pode ter até angina. Então, todos os sintomas inespecíficos da anemia. Pacientes, agora um pouco mais específico, a gente pode ter a coroníquea, que é essa unha aqui do paciente, quase como se fosse no formato de uma colher. E bem interessante, claro, que nos casos mais extremos, a gente pode ter a síndrome de Pica, que tem as suas subdivisões. A síndrome de Pica é uma vontade de ingerir alimentos que não são considerados alimentos. Então, você mastica, come algo que não é considerado comida. Você tem subtipos. Então, no caso aqui, o cidadão está se alimentando de um tijolo ou barro, seria uma geofagia. Tem gente que ingere gelo, seria fagia. Então, tem várias subdivisões diferentes para descrever qual é a afinidade desse pseudo-alimento que você está tendo esse desejo de consumir. Por fim, vamos resumir o laboratório da anemia ferropriva. Então, de modo geral, no paciente você vai ter consumo do seu depósito, ou seja, ferritina baixa, compensação metabólica, produção de transferrina aumentada, consequentemente TIBC elevada. Você vai ter a diminuição do ferro sérico, naqueles casos mais avançados, e, consequentemente, se diminuir o ferro, a gente vai diminuir a quantidade de transferrina que vai estar ligada ao ferro saturado. Então, a diminuição da saturação da transferrina é evidenciada também. E isso tudo em conjunto com o VCM menor do que 80. A gente considera também uma anemia hipocrômica e com anisotocitose, ou seja, hemácias de tamanho diferente, que a gente tem um marcador que é o RDW, que nada mais é, vai quantificar, né, a quantidade, o grau de diferença nos tamanhos das hemácias. Então, um RDW elevado significa que a nossa medula está produzindo hemácias em tamanhos diferentes, justamente porque ela tenta produzir a hemácia no tamanho certo, mas falta substrato. Então, tudo isso resulta em hemácias de tamanho diferente. Nesse vídeo, a gente não vai abordar o tratamento, eu acho que ficaria extremamente longo. A gente vai fazer toda essa sequência das anemias, falando mais dessa parte básica, dos sintomas clínicos, da fisiologia. E se vocês quiserem, a gente pode fazer depois uma outra passagem focando no tratamento delas. Mas eu acho que é mais importante conhecer esses fundamentos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, dá um trabalho para fazer, a gente não ganha nada com isso, justamente tentando trazer algum conhecimento gratuito aqui para o YouTube brasileiro em português. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ajuda demais a ter algum estímulo de continuar trazendo eles aqui para você. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.